tire as sandálias dos pés e receba uma direção. Diga para o irmão que está ao teu lado: Deus vai direcionar a tua vida. Só que Ele quer que eu e você tiremos a sandália dos pés. Pode dizer para o outro irmão: Deus vai orientar a tua vida, mas Ele quer que tiremos a sandália dos pés. A minha vida e a sua vida vai ser dirigida por Deus. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo de número 5, versículo de número 15. Josué 5, 15. Todos acharam? Josué capítulo de número 5, versículo 15? Amém. Esse é um texto emblemático. Vocês já vão entender o porquê. Jesus aparece aqui a Josué. Ele está prestes a conquistar Canaã. E aqui Jesus aparece, o anjo do Senhor, e aqui é Jesus. E no versículo 15, respondeu o príncipe do Senhor, o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Você crê que a palavra de Deus é para você? Amém. Então, ao invés de você ler e fez Josué assim, você vai dizer e fez, e eu vou falar o Raimundo assim, e fez o Igor assim, e fez a Luana assim, e fez o Dieguinho, o Diegão, e aí vai, tá? Vamos ler? Descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez tudo assim. Amém? Essa palavra é para você e para mim. Jesus aparece aqui, o anjo do Senhor, o anjo, o príncipe do exército do Senhor, aparece para Josué e diz isso. É enigmático e emblemático porque, ao mesmo tempo, lá em Êxodo capítulo de número 3, versículo 5, já tinha acontecido isso também. Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 5. Êxodo 3, 5. Já tinha acontecido, estão me ouvindo bem? Já tinha acontecido essa mesma fala, não agora para Josué, porque, mas para Moisés. Aonde? No Monte Sinai. Josué, ou melhor, Êxodo 3:5. Deus continuou: não te chegues para cá, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nessa noite de ceia, nosso primeiro culto do ano, fala o nosso coração em nome de Jesus. Que a tua palavra, que a tua bendita palavra possa falar aos nossos corações. Assim como um dia o Senhor falou com Moisés, e depois com Josué, e aqui lemos o primeiro texto de Josué, depois o de Moisés. Fala conosco, Senhor. Nos ensina, Senhor, e ministra o teu querer para a nossa vida, não apenas nessa noite, mas nos dando um norte para todo esse ano, para que a nossa vida realmente seja uma vida direcionada, orientada, abençoada por Ti. Eu te peço por essa igreja, pela minha vida, pela minha família,
Eu te peço pela nossa cidade de Ferraz de Vasconcelos, abençoa-nos poderosamente em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus falou com Moisés na sarça, uma sarça, um arbusto, de repente começou a pegar fogo, mas ele não se consumia. E essa cena levou Moisés até aquele lugar, e de repente ele olha e vê aquela cena, e uma voz ecoa daquela sarça. E era o próprio Jesus, também aqui falando através desse episódio, desse fato com Moisés. E 40 anos depois, a mesma coisa se repetiu. Agora não mais com Moisés, porque Moisés tinha morrido, com Josué. 40 anos depois, a mesma cena, só que agora de uma forma diferente. Josué estava pronto a cumprir com a vontade de Deus. Estava olhando para Jericó, e de repente ele viu um homem que vinha a ele com uma espada boa na mão. E de repente Josué começa a conversar com aquele homem e diz: você é um dos nossos ou é dos nossos adversários? Da onde você é? E ele disse: não, eu sou o príncipe do Senhor dos Exércitos e acabo de chegar. E aí Josué se prostra diante desse ser com a espada desembainhada na mão, e com toda a humildade do mundo diz: o que o Senhor diz ao teu servo? E a primeira coisa foi essa: olha, antes de mais nada, tira as sandálias. Tira as sandálias para o lugar que está acontecendo. Olha, aqui o príncipe do Senhor, uma figura quase que militar, com uma espada na mão desembainhada, e lá atrás, 40 anos atrás, uma arvorezinha que pegava fogo e não queimava, e não esfumaçava, mas estava aquele calorzão, e daquela luz emanou uma voz poderosa. Quando eu lia Josué, fiquei degustando sobre isso, e pensando, e venho trabalhando essa mensagem há tanto tempo no meu coração para abençoar vocês, e me veio a lembrança de várias coisas, e a importância para um judeu, que era de fato as sandálias, o calçado. No dicionário da enciclopédia da Bíblia diz assim, que frequentemente os israelitas eles andavam descalços. No entanto, conheciam também uma espécie de calçado, que se tratava das sandálias, uma sola com correio, e às vezes o calcanhar era também protegido. Sapatos ou botas, propriamente ditos, pertenciam aos equipamentos dos soldados assírios. Somente os soldados assírios, na história antiga, tinham botas, sapatos. E para os judeus, um calçado era de um material, muitas vezes, como dissemos, comum. E uma única vez em Ezequiel, Deus se comunica a Ezequiel com um calçado um pouco mais nobre. E o calçado tinha um papel muito interessante para o simbolismo, principalmente hebreu. Por exemplo, para se tomar posse de alguma coisa, lá no Salmo 60, versículo 8, o próprio Deus está jogando as suas sandálias. Quando Deus joga as suas sandálias sobre uma cidade, era um ato de tomar posse. A sandália, ela tinha um simbolismo muito grande para o judeu. Mas como o autor aqui da enciclopédia diz, geralmente alguns andavam descalços. Mas era um instrumento necessário para o judeu. Até porque, imagine você peregrinar no deserto. Quando se fazia uma negociação financeira, por exemplo, a compra de um terreno, de bens, de vaca, e havia ali as testemunhas entre essa negociação, como que se ratificava isso? Pegando as sandálias. Olha que interessante. Está feito o negócio? Comprei tua terra? Tá bom.
aqui minha sandália, está aqui a tua para mim, o juiz está como testemunha, o negócio está fechado. Era um contrato dos dias bíblicos, as sandálias. Ou quando, por exemplo, alguém precisava, por exemplo, tomar posse, por exemplo, no caso que aconteceu com Ruth, a Moabita. Precisava alguém casar com ela, foram procurar alguém da família, e aí então acharam, no caso, a pessoa, e aí então ele entregava as sandálias como algo de: eu vou realmente casar com ela. Era um simbolismo muito interessante. Sandálias não era somente o par que você pisava, ou que alguém de fato tinha essa atitude. Outra coisa muito interessante em Deuteronômio, com essa questão de sandálias, era, por exemplo, quando tinha a lei do levirato, que se alguém não cumprisse a lei do levirato, se tomava as sandálias daquela pessoa e falava que aquele rapaz era tipo uma praga, vai viver de pés descalços, porque a sandália era algo importante. Você tem uma outra ideia? O senhor chegava na sua casa e o empregado ou escravo tirava-lhes as sandálias, lavava-lhes os pés e passava um azeite, um perfume. Olha como era interessante. Então as sandálias, ela servia como um objeto de proteção para o Filho de Deus. Proteção do quê? Da peregrinação nessa terra. Servia como um objeto de zelo, de cuidado, aonde esse que peregrinava ou viajava ou mesmo lutava. Pode ver que quando Paulo fala sobre as armaduras de Deus, ele fala calçar os sapatos ou as sandálias da proclamação do Evangelho. Ou seja, é nobre, é trabalho, é enfrentamento. Você precisa disso, é um instrumento para proteção, para proclamação, é uma coisa útil. Mas nesse episódio que a gente acaba de ver, Deus diz: tire as sandálias, tire. Em outras palavras, Deus está dizendo: fique desprotegido. Olha que interessante. A sandália protegia o transeunte de se proteger dos acidentes e dos percalços dessa vida. Em outras palavras, sem sandália você fica exposto, sem sandálias você fica vulnerável, e sem sandália você se suja muito mais. Na sua casa tem alguém que vive descalço o tempo todo? Tem algumas famílias que são assim. A pessoa já nasce com o pé descalço, cresce com o pé descalço, ninguém bota calçado, a não ser quando vai fazer com que aquela pessoa saia de casa. Estou vendo algumas risadas, porque eu sei que algumas famílias são assim. Eu não sei como consegue acordar e já pôr o pezão no chão. Se eu fizer isso, a minha garganta já fecha na hora. Mas tem gente que cresce assim, cria essa imunidade. Como que é a solinha do pé do filhão? Muitas vezes, por mais limpo que seja a casa, o pé sujo. Por quê? Porque sem sandálias você suja os pés. E nos dias bíblicos? Tinha asfalto? Tinha piso? Não tinha nada, irmãos. Era chão batido em todo lugar. No máximo, uma lajotinha nas casas nobres. Então, sem sandália, você fica com os pés sujos. E o que te une a esse chão é os seus pés. Por isso que você precisa ter uma proteção. O chão, ele é sujo. O chão, ele é imundo. Mas precisamos das sandálias para nos proteger. Mas Deus chega em alguns momentos da nossa vida e diz: tira as sandálias. Talvez você diga: mas pastor, e aí, eu vou ficar com o pé sujo? Eu quero te dizer uma boa coisa: o chão de Deus não é sujo. O chão de Deus é limpo, é santo. Você não precisa temer. O chão da vida, esse chão é sujo.
O chão da nossa caminhada, ele é imundo. A gente vai ser feliz se a gente estiver descalço. Por isso que Deus pede aqui, em alguns momentos da nossa vida, e unicamente Ele pediu para essas duas pessoas em toda a Bíblia. Mas para mais ninguém Ele pediu, pelo menos dessa forma. E eu quero te dizer, não tenha medo quando Deus te pede, tire as sandálias, porque o lugar que você vai pisar é terra santa, é terra protegida. Não é o chão de Deus que vai te sujar, mas é o chão de Deus que vai te purificar. A sujeira do mundo, essa sim pode sujar, mas a pureza de Deus, essa sim vai te abençoar. Deus diz aqui, olha, tire as sandálias dos pés. Como Deus é magnífico. Deus é como se Ele estivesse nos dizendo, nós como filhos deles, lutamos de joelhos e descalços. Meu Deus, que luta é essa? Enquanto o inimigo vem com um trote de cavalo, a gente vai de joelho descalço. Mas a vitória é nossa em nome de Jesus. Porque na hora que o inimigo toca no chão de Deus, ele cai para a terra, porque é santo. É santo. O mundo, irmãos, pode te sujar. E eu aprendi uma coisa muito interessante com o Dr. Russell Shedd, uma aula de homilética que eu tive numa semana de consagração no seminário Betel da missionária Durvalina. Quando Jesus chega naquilo que é conhecido como o culto do lava-pés, ali na Páscoa, e pede o lenço e a bacia d'água e começa a fazer o serviço de um servo, de um escravo. E Pedro vem e fala, não Senhor, de jeito nenhum o Senhor vai lavar os meus pés. E aí Jesus disse, aquele que eu não lavar não tem parte comigo. E aí Pedro então já emenda a outra, dizendo, então me banha o corpo todo. Aí Jesus disse, não precisa, Pedro, basta lavar os pés, porque vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Shedd dizia com muita propriedade que a palavra de Deus é a água de Deus, amém? A palavra de Deus é a água de Deus, e Efésios vai falar isso, que ela é a água de Deus, e ela banha os nossos pés, ela banha os nossos pés, é o chuveiro de Deus que nos limpa. Então, lembre-se disso, na sua andança da vida, você tem a palavra de Deus que limpa os seus pés. Precisa só lavar os pés, sempre os pés, nada mais do que os pés, porque você que é servo de Deus, já está limpo pela palavra. Se você realmente é servo, amém? Nós podemos até trazer alguma sujeira, mas quando nos encontramos com a palavra de Deus, como nessa noite, o Senhor limpa os nossos pés. Mas hoje o mando de Deus não é só limpar os pés, porque isso toda vez que o fazemos em casa, na igreja, limpamos os pés. Mas hoje Deus Ele quer algo além de nós. Ele quer que nós possamos, em nome de Jesus, tirar as nossas sandálias. Como eu disse, em alguns momentos precisamos tirá-lo, em outros não, porque as sandálias são úteis para as peregrinações da vida. Mas quando entramos no território de Deus, ali sim precisamos. A gente só não vai precisar das sandálias, metaforicamente falando, como os calçados, na sepultura. Nas sepulturas não vai precisar mais disso. Enquanto existirmos, precisaremos de sandália. Aqui em Josué, enquanto eu lia, meu coração foi inflamado. Eu tive uns insights da parte do Senhor. Porque esse solo, irmãos, que adentramos, que é o solo sagrado do Senhor, ele não só atinge os nossos pés, mas ele invade em toda a nossa existência e chega até a nossa cabeça e atinge a bênção de Deus, inclusive na nossa alma e no nosso espírito. O solo de Deus é um solo tão sagrado e tão abençoado que ao você descalçar das sandálias,
Teu pé é santificado, purificado, e a santidade de Deus vem para a cabeça e não para aí. Vai toda a tua existência, alma, espírito, legado, herança, descendência, porque é a bênção do Todo-Poderoso. O mundo pode ser imundo, mas o território de Deus é sagrado. Você habita no território de Deus? Você não é desse mundo, você habita nesse mundo. Você é do solo sagrado de Deus. Por isso que a Bíblia lá em Hebreus vai falar que um filho de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro, esse mundo não é digno dele, porque somos de uma raça muito mais excelente, que é do reino dos céus. Eu tenho 4 passos aqui, 4 passos sobre como então sermos abençoados. Primeiro passo são as bênçãos de tirarmos as sandálias. Pastor, o senhor falou tudo isso. O senhor falou que as sandálias protegiam, que as sandálias davam amparo, davam segurança, que as sandálias davam uma melhor performance nas guerras, na peregrinação, no trabalho diário. Sim. E Deus agora pede para que a gente tire as sandálias. Sim. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus e tiramos as sandálias, Ele está nos ensinando, em primeiro lugar, a viver uma vida debaixo do despojamento, ou seja, da renúncia, da fé, de dizer: sim, Senhor, eu confio em Ti, eu confio no que o Senhor está me pedindo. O Senhor está pedindo para eu ficar descalço. Deixa eu traduzir em miúdos aqui para vocês. Muitas vezes hoje o seu emprego é a sua sandália, a sua família é a sua sandália, a sua saúde é a sua sandália, a sua inteligência é a tua sandália. Mas Deus, Ele quer que quando entremos na presença dEle, entremos e digamos para nós mesmos diante dEle assim: Senhor, eu entrego tudo isso nas Tuas mãos, eu me despojo, eu me esvazio, eu tiro isso que me protege, porque se o Senhor está pedindo para eu me descalçar, eu então, em Teu nome o farei, porque eu vou confiar em Ti. Deus estava dizendo aqui para Moisés e para Josué: Josué, fica descalço. Ele estava olhando para Jericó. E Moisés estava ali no deserto do Monte Sinai. Ele precisava de umas sandálias em solos rochosos. Deus estava dizendo: confia, tire as sandálias e caminhe na minha direção. Deus nessa noite está dizendo para você isso. Se despoje, confie em mim, confie na minha palavra, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O ano está aí diante de nós. Hoje é o nosso primeiro domingo do ano. O que está nos aguardando? Despoje-se diante de Deus. Quantas são as vezes, irmãos, que Deus quer nos abençoar tanto, e a bênção não vem, e você luta, e luta, e luta? É por isso, é porque você tem lutado. Deixe de lutar, confie só no Senhor. Tire as sandálias, tire as sandálias dos seus pés. Esse ato é um ato, irmão, de renúncia. Vem cá. Você é uma daquelas pessoas, como eu também sou assim, que muitas vezes tem tanta razão de tanta coisa. Olha, irmãos, como as nossas razões acabam com a gente. Por quê? Porque a gente tem razão para tudo. E a nossa razão é a última palavra. Nessa noite Deus está dizendo: olha, tire as sandálias da sua razão.
Tire as sandálias da sua razão. Você é de uma natureza orgulhosa, que muitas vezes não ouve ninguém, a não ser quando o carro a 100 por hora dá numa muralha, e aí, aos migalhos, você diz: Senhor, me ajuda. Quantas foram as vezes que Deus sinalizou: diminui a velocidade, para, cuide-se. Você: não, eu sei o que eu estou fazendo, Jesus. Aliás, está repreendido qualquer voz que mande eu parar, porque eu vou acelerar, porque tudo posso naquele que me fortalece. E ele faz um balaio de gato, usando até a Bíblia. Irmãos, olha aqui, com amor. Quantas são as vezes que eu vou com ternura repreender uma ovelha e ela vem armada? Oh, Jesus, como é difícil. Deus está te dizendo: tira as sandálias, tira as sandálias. Se você acha que o pastor não tem razão, não tem problema. O importante é que você dê a razão para a palavra de Deus. Tem problema se você achar que eu não tenho razão? Se eu tenho razão, não tenho essa vanglória. O importante é que você dê a razão para Deus. Na hora que você dá a razão para Deus, eu estou feliz. Porque o que importa é tirarmos as sandálias. Tirar as sandálias nos ensina a mortificar a carne, crucificar o eu. Eu me relembro de um dia que eu cheguei numa moça que profetizava e ela não creu, porque é a palavra de Deus. Deus está dizendo que você vai ir para Nova Zelândia, filho, você pode até pular, estribuchar, não vou, se prepara, você vai acordar na Nova Zelândia, não me pergunte como, porque se Deus disse, você vai chegar lá. E por que então crermos, pastor? Porque quando cremos, nós facilitamos o processo. E ali eu peguei, e de repente eu vi essa irmã chorar. Eu me lembro: puxa, que bênção. Mas de repente eu vi alguma coisa acontecer debaixo das lágrimas. Era aquela carinha, sabe? Nossa! E quando eu notei, não era choro de arrependimento, era de raiva. Eita Deus! Ela estava com raiva, tipo, quase me engolindo. Eu falei: Jesus, o que é isso? Pastorear é isso. Foi a minha primeira experiência que eu tive ao repreender o profeta. Com amor, gente, com ternura. Não foi nem de culpa que eu vi, foi pessoalmente. Essa cena está até hoje diante de mim. Só de lembrar dá até medo. Sabe um filme de horror? Aquela cara do Chuck. Era a Chuck. Entendeu? A mulher do Chuck. Entendeu? Horroroso. Mano, não tem coisa mais horrorosa. Tira a sandália. Tira a sandália. Deus te advertiu. Tira a sandália. Mortifica a carne. É difícil sermos repreendidos? Claro que é. Ninguém gosta, inclusive eu. Mas quem é que tem razão? É aquele que diz: o lugar em que você está padecido, tira a sandália dos pés. Ao lecionar aqui teologia pastoral, nós lemos um livro de Baxter, pastor aprovado, e ali ele falava algo muito lindo para os pastores. Ele dizia aos pastores que nós, pastores, deveríamos nos lembrar que também temos uma natureza depravada. Porque muitas vezes o pastor é usado por Deus, ele se envaidece achando que ele virou anjo. Não, ele não é anjo. Ele é um ser que ainda está numa natureza. E ele falava uma coisa muito interessante sobre associar a vida do ministro ao exercício constante de uma alma piedosa com o regime das nossas almas. E ao falar essa expressão, o regime, então seremos cuidadosos com o regime e com os exercícios das nossas almas. O regime, em outras palavras, vem cá, é fácil fazer regime? Aí, depois de Natal, Réveillon, pudim, gelatina, manjar, pavê, chocolate, carne de porco. E aí vai, e o negócio vai, e aí o refrigerantinho para dar uma balanceada.
E aí come, parece que não comeu tudo, porque tem tanta coisa gostosa. Vem cá, fazer regime é fácil, gente? Muito difícil. Mas Baxter está dizendo que a gente tem uma natureza depravada. E com essa natureza depravada, a gente tem que fazer regime. Como assim, pastor? Fugindo de coisas que alimentam o depravado, fugindo de coisas que alimentam o ego, fugindo de coisas que alimentam o orgulho, fugindo de coisas que alimentam a confiança de si. Quantas vezes somos confiantes de si? Eu sei, eu faço, eu posso, e você fica quieto. E você que está pregando todo domingo aí, cale a boca. Não diz por educação, porque você tem bom senso, você sabe, se você se levantar e aí apontar, todo mundo fala, que irmão carnal. Aí você não faz, mas dentro pensa. Tire a sandália dos pés, em nome de Jesus, e renda-se ao Todo-Poderoso, porque Ele tem uma palavra. Glória a Deus. Despoje-se, despoje-se, viva uma vida de renúncia do eu, e tenha essa confiança em fé. Deus está me pedindo um objeto de proteção, mas esse objeto de proteção é para o mundo, para o solo sagrado. Ele vai te atrapalhar, porque para o mundo a sandália te protege dos intempéries, dos espinhos, dos vidros, dos ferros, dos pregos, mas no solo de Deus, a sandália te impede de receber a bênção sobre o seu corpo, a bênção que vai invadir a tua existência e vai atingir a tua alma e o teu espírito. Tira a sandália dos pés, primeiro passo. Quer prosseguir? Segundo passo. Por que Deus nos pede para isso, irmãos? Porque quando obedecemos e nos despojamos piamente diante de Deus, as instruções de Deus do que fazer, em outras palavras, as grandes conquistas que Deus tem para nós, nos atinge. Pastor, não estou entendendo. Vamos lá. Deus pede, tira a sandália dos pés, tira as sandálias, renuncie. O lugar que você está é sagrado. Confie em mim, confie nas minhas instruções, confie na minha direção, confie na minha palavra. Pode vir descalço, mas Senhor, estou no Monte Sinai, tem um monte de pedra, eu estou diante de Jericó, tem mais pedra ainda, tem espada. Tira. Deus está falando com você, se desarma, se desarma. Por quê? Porque quando você se desarma, aí vem a ministração, aí vem o rolo desenrolando e os mistérios de Deus sobre a tua vida. O que Deus tem para você, o que Ele tem para a tua família, o que Ele tem para a tua igreja, vai ser descortinado em nome de Jesus. Olha que fantástico. Quando Deus falou com Moisés, Deus disse assim para ele: Moisés, diga para o meu povo sair do Egito e fale para Faraó, liberta o meu povo. A instrução de Deus para Moisés foi: eu vou te usar, você vai ser profeta, pega o cajado. Ah, Senhor, eu não sei falar. Moisés, gente, não é igualzinho a gente, né? Ai, Senhor, eu não sei, eu não tenho preparo, não fiz teologia. Quem disse que você precisa de teologia? Você precisa de obedecer. A teologia vai ser um acréscimo na tua vida na hora certa. E aí, Moisés, cheio de desculpa, Deus fala: pega a vara, solta ela, bota a mão no teu peito. Os sinais acontecem ali diante dele. E aí ele diz: agora vai lá para o Egito e diz: Faraó, liberta o meu povo. Se você não libertar, eu vou mandar praga. E vem as 10 pragas. A ordem de Deus para Moisés foi: sai do Egito, sai e leva o meu povo e todos aqueles que se converterem, porque serão meus também. E a Bíblia fala que muitos egípcios se converteram, e a Bíblia os chama de populacho. E agora para Josué? Josué está no pé de Jericó, em Canaã, com os pés cravados em Canaã. Deus poderia dizer:
para Josué: Josué, sai com o meu povo de Canaã. Ou diga para as nações saírem. Mas o que Deus disse para Josué? O que Deus disse para Josué, Josué teve que estar alinhado com Deus. Como assim, pastor? A instrução de Deus para Josué foi outra. Porque Deus pode até se revelar para você de forma parecida, mas Ele tem instruções específicas para você. Ele tem algo exclusivo para você. O que Ele tem para você é diferente do que Ele tem para mim, e assim sucessivamente. Pode ser parecido, mas se você não estiver alinhado, se você não estiver em sintonia, você não vai cumprir. Imagine, hipoteticamente, que Josué fala: não, Senhor, vou parar, Senhor. Eu entendi, o Senhor é o eu sou. Eu entendi, só apareceu de forma diferente. O Senhor é soberano, faz como quer. Mas eu já sei, da missa eu já conheço. Já sei, não precisa falar do seu sermão, não. Não precisa parar, Senhor. O Senhor disse lá: tira as sandálias e tira o meu povo. Tá bom, Jesus, eu vou tirar o povo de Canaã. Teria conquistado a terra? Não. Por quê? Porque as instruções foram outras. Vai e conquiste essa terra, começar de Jericó, e limpe ela, porque eu dei para vocês essa terra como possessão. O que Josué fez foi totalmente diferente do que Moisés fez. Moisés pegava o cajado, tocava no mar, o mar abria. Josué teve que pegar a espada e mandar espadada nos inimigos. Totalmente diferente. Josué tinha que subir no monte e orar. Josué tinha que ir para a batalha, consagrar o povo. Por quê? Porque o que Deus tem para você é diferente. Agora vem cá. Quer receber os insights de Deus? Quer receber as iluminações do Espírito Santo de Deus? Tira a sandália dos pés. Deus, depois de constatar a sua obediência à minha, vai te dar as direções a brilhar. Deixa eu dar um testemunho para vocês aqui. Eu trabalhei num banco muito grande na época, Banco Nacional, que tinha patrocínio do Ayrton Senna, era aquela loucura, era um banco muito prestigiado no mercado financeiro. Para eu entrar lá foi muito difícil, uma seleção muito grande. Os melhores profissionais do mercado trabalhavam naquela empresa, era uma das empresas mais desejadas de se trabalhar. Eu entrei lá, pouco tempo depois, Deus me orientou a sair daquele lugar, para ir para uma outra corretora muito pequena, comparada ao banco, era uma corretora. O pessoal do banco falou: você tem certeza, rapaz? Você tem certeza do que você vai fazer? Você está louco? Aqui é um lugar de trabalho que todo mundo almeja. Eu orei ao Senhor, eu consagrei ao Senhor, e Deus derramou paz no meu coração, uma direção profunda, para eu ir para uma corretora bem pequena, que estava para abrir ainda, nem existia ainda. Tinha sido convidado a trabalhar lá, mas não existia ainda, porque não tinha sido concretizada nos trâmites legais. Mas o dono dessa nova corretora tinha me pedido: pode pedir a conta, porque está tudo certo, em 1 mês, 2 meses a gente vai abrir, e é você, Rai. Posso pedir? Tudo está fechado. Pedi a conta. A pessoa falou: você é maluco. Depois de alguns meses o Banco Nacional fechou, e aqueles homens olhando para mim falaram: como você sabia? Eu falei: eu não sabia. Eu nunca imaginava que o Banco Nacional ia ser vendido, a Sinal ia fechar. Pelo contrário, eu não desejava isso. E como você acertou? Eu não acertei, eu só orei. E Deus conduz os nossos passos. O Brasil é um Brasil de incerteza, um Brasil de insegurança. Tire a sandália dos pés, que as direções do Espírito Santo recairão sobre você de uma forma poderosa, e você vai fazer coisas que todos se surpreenderão e glorificarão a Deus junto com você. Amém? Deus te dará direções. Agora, terceiro lugar, terceiro passo: tome cuidado. Alguns cuidados que a gente precisa ter.
Cuidados para não limitar o que Deus tem para você. Cuidado com as viroses do teu passado, coisas que te prendem no passado. O medo. Sabia disso? Que muitas vezes eu não sei qual foi a sua história de vida. Talvez você veio de uma família que tudo te viam como um patinho feio. E hoje você tem esse estigma dentro de você, você não fala para ninguém, mas você não quer começar com isso porque você é o patinho feio existencial. Ninguém te ama, ninguém te quer, e etc e tal. Eu quero te dizer, tire as sandálias dos teus pés em obediência. Ouça o que Deus tem para você e cumpra! Porque Deus é o Deus que vai realizar proezas na tua vida. Ele vai pelejar por você, Ele vai abrir os teus caminhos. Não é você nem eu que iremos fazer as coisas, é Deus que fará por nós, e nós somente seremos instrumentos de Deus. Tenha cuidado com as coisas do passado. Você já viu um elefante no circo, por exemplo? Geralmente um elefante no circo de tantas toneladas, ele é amarrado na patinha de trás por uma cordinha que ele quebra com a maior facilidade, arranca o circo, arranca tudo. E por que o elefante faz isso? Porque quando ele é novinho, pega-se uma corda, amarra-se na pata traseira dele. Ele tenta sair e ele não sai, e ele vai crescendo. E aquela memória do passado crava dentro dele. E quando ele cresce, ele sente que está amarrado e fala: não vou porque não dá. Mas dá. Vem cá, teu passado tem te aprisionado? Em nome de Jesus, você é a imagem, a semelhança de Deus. A palavra de Deus vem sobre você. Tire as sandálias dos seus pés, obedeça e faça proezas em nome do Senhor. Não tema o passado, não tenha medo das coisas que te introjetaram, viroses familiares. Deus é na tua vida. E outra coisa, cuidado também para você ficar buscando a aprovação de todo mundo. Preste atenção, aqui nessa igreja, na liderança que eu pastorei, eu não tenho aprovação de todo mundo. Pastor, é assim. Nunca você vai ter coesão de todo mundo. O que você precisa é da orientação de Deus. É descalçar os sandálios dos pés do despojamento e dizer: Senhor, me ilumina, me guia e se entregue em nome de Jesus, com o coração disposto a perdoar aqueles que vão contra você. Porque é assim, irmãos, quando eu digo que na igreja é assim, muitas vezes numa reunião de liderança eu tenho críticas, eu tenho mais críticas, e geralmente é assim: quando eu erro, todo mundo, quando eu acerto, todo mundo acertou. Entendeu? Mas é assim, faz parte. O importante é você assumir riscos, e se errar, ser humilde de pedir desculpa, e se acertar, você glorifica a Deus junto com todos, e tem dentro de você a certeza de que você está fazendo para Deus em nome de Jesus. Amém? E o quarto e último passo: faça do despojamento não uma coisa pontual na sua vida, mas faça do despojamento, da arte de se despojar, de se desnudar diante de Deus com as suas sandálias, principalmente, algo como um estilo de vida regada de práticas e novos hábitos. Como assim, pastor? Você já viu? Todo final de ano, todo mundo diz tanta coisa para si, começa o ano e nada muda. Eu vou emagrecer, mas eu vou começar semana que vem. Eu vou me exercitar, mas vou começar. Eu vou estudar, mas não sei o que lá. E aí vai, a gente vai. Ou seja, você rotula o despojamento como algo pontual. Uma vez por ano fazendo isso está bom. Não. Faça do despojamento, da crucificação do seu eu, algo constante, diário. Pastor, mas foi assim com Moisés? Quando Deus chega para Moisés na sarça
na sarça, ele fala: tire a sandália dos pés. Sabe quantos anos Moisés já estava sendo treinado por Deus para tirar as sandálias? Sabe quantos? Sabe quanto tempo durou o estágio de Moisés antes de chegar à sarça? 40 anos. Moisés, aos 40 anos de idade, foge do Egito e vai morar no deserto com seu sogro, Jetro. Casa-se lá e fica com o sogro cuidando de ovelhas. Ele era príncipe do Egito, educado em tudo do Egito, e agora ele vira pastor de ovelha, um homem simples da vida. O estágio de Moisés demorou 40 anos para chegar o dia da formatura, que foi o dia do despojamento oficial. Mas ele só conseguiu ser obediente ali, mesmo assim deu um trabalhinho, porque ele fez o estágio antes. Ele não era pontual, ele fazia do despojamento uma prática constante do seu dia a dia, do seu dia a dia. Ele poderia falar: eu vou voltar para o Egito, eu vou lutar contra meu irmão, eu vou criar uma rebelião, Não, estou no deserto, não deu certo o que eu tentei fazer, eu desisto de mim para investir em Deus. Vem cá, você tem desistido de você para você investir em Deus? Descalça as sandálias hoje, fica descalço diante do Senhor. Moisés fez isso e depois, pastor, ele vai para a sarça. Então, o que foi a sarça? A sarça foi a formatura dele. Começou a faculdade dele ali. E quanto tempo demorou essa faculdade? Mais de 40 anos. Pastor, é o tempo de Deus. O estágio dele foi 40 anos antes. E agora, depois de formado, 40 anos de trabalho, sendo instrumento do Altíssimo. Amém, queridos? E Josué, pastor? Quando Jesus chega aqui, o príncipe do Senhor dos Exércitos, e fala para ele: olha, tire a sandália. Quanto tempo Josué também descalçou as sandálias? 40 anos. Lembram lá atrás, quando os espias disseram: não vamos conquistar a terra? Quem foram os únicos 2 espias que falaram: vamos sim, porque o Senhor prometeu, essa terra é do Senhor, é nossa, como legado do Senhor para nós? Josué e Caleb. Lá atrás, 40 anos antes desse dia, ele já estava fazendo o estágio dele de ficar descalço diante de Deus. E depois ele foi e tirou as sandálias oficialmente nesse episódio. E agora, mais uma jornada pela frente. Quando você descalça os seus pés, se desnuda diante de Deus, se entrega incondicionalmente, Deus te dá insight. Mas isso só acontece quando você é treinado a isso, você se educa a isso, você se prepara a isso. Isso não é algo pontual num grande culto, num dia abençoado. Isso é diariamente, isso é sempre. E aí vem o anjo um dia e vem e te fala e te diz, ponto, e a tua história começa a ser passada. Amém, querido? Eu quero concluir agora dizendo isso. Quando nós fazemos esse estágio com a motivação correta, Deus nos dá uma direção poderosa do que fazer, como fazer, onde fazer e com quem fazer. Dessa forma somos matriculados no curso superior do Mestre. Nessa hora, não acabou ainda a nossa história, só começou uma nova fase de bênçãos da parte de Deus para nós, naquilo que vamos realizar para a glória dele. Você quer isso para a tua vida? Então descalce em nome de Jesus das tuas sandálias, porque o lugar que está é santo. Se despoje diante de Deus. Confie em Deus, confie na palavra de Deus e creia que Deus te dará grandes e tremendas instruções. As bênçãos de Deus atingirão desse solo sagrado sobre a sola do teu pé e te invadirão todo o teu ser, alma e espírito. Pastor, será que há jeito para mim? Lembre-se da frase bem conhecida que diz que quem tem esperança é um afortunado. Até hoje Deus não te deu uma luz, Ele vai te dar em nome de Jesus. Ele vai te esclarecer.